Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Como de costume, vamos estar salmodiando o Salmo 119. Estamos nos aproximando do fim desse grande capítulo da Bíblia. Salmo 119, a partir do versículo 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica, meu Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos seus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, segundo o pedido do salmista, que nós possamos, Senhor, estar andando debaixo da verdade da tua palavra, que possamos estar odiando os maus caminhos, que possamos estar te adorando em espírito e em verdade. E, Senhor, que nessa noite a nossa expectativa esteja em ti, na tua doce presença. Senhor, seja adorado nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 19. Também estamos chegando no fim de Juízes, essa jornada tão especial, Juízes 19. Eu pretendo encerrar domingo, se o Senhor permitir. Eu faço Juízes 19, uma parte do 20 hoje, e acabo Juízes 20 e 21 domingo. Na verdade, a maioria dos autores que eu consultei, eles pregam junto Juízes 19, 20 e 21. Mas eu achei muito material para fazer em uma palavra só. Por quê? Porque é muito importante você entender o que o livro de Juízes quer produzir em nós. Veja, primeira coisa, Juízes foi escrito como uma preparação de Israel para a época dos reis. Então, um dos objetivos de Juízes é mostrar a necessidade que Israel tinha de liderança espiritual. Liderança, entre elas, administrativa por parte dos reis, que tinha obrigação de temer a Deus, e também a parte espiritual, dentro do culto levítico, do tabernáculo. Então, qual é a jornada que nós vemos em Juízes? A jornada de Juízes é uma jornada ladeira abaixo. É uma jornada de desvio. Por exemplo, na última palavra, nós vimos o quê? A corrupção espiritual no culto de um levita. Um cidadão chamado Mica manda fazer um ídolo, manda fazer uma éfode, que é uma roupa sacerdotal, manda fazer ídolos do lar, contrata um levita e estabelece um culto próprio. Isso daí é corrupção espiritual. O que acontece? Quando um povo se afasta da palavra de Deus, quando acontece corrupção espiritual, na sequência o que vai acontecer é corrupção moral, é destruição.
Esses capítulos que nós vamos estar vendo agora são os 3 piores capítulos de Juízes. Veja que interessante. Logo no começo de Juízes, começa com um sorteio entre as tribos para ver qual tribo iria guerrear a guerra e tomar território primeiro. Aí a tribo de Judá é separada e a tribo de Judá sai conquistando. Final do livro de Juízes, existe o mesmo sorteio para a guerra entre as tribos. Só que essa guerra é uma guerra civil entre as tribos de Israel. E olha que interessante, a tribo que é sorteada para iniciar a guerra é Judá. Só que em vez de ser sorteada para iniciar uma guerra de conquista, é para iniciar uma guerra que é consequência da corrupção espiritual do povo. Por exemplo, nós vemos os primeiros juízes. Se eu não me engano, o primeiro e o segundo juiz foi Otiniel, que era sobrinho de Caleb. Ele foi um juiz que, pela proximidade e a convivência com Caleb, além dele se casar com a filha de Caleb, ele foi um juiz que conservou as leis. A informação que nós temos de Otiniel, uma informação de que ele foi um bom juiz. Veja, na linha dos 12 juízes, o último juiz, Sansão, era mulherengo, caprichoso, morreu cego, preso pelos inimigos e com o ministério enterrado. Então a gente percebe o livro de Juízes ladeira abaixo. Quando você estiver vendo essa história aqui, você tem que se colocar no lugar dos personagens e ver se alguma área da sua vida você não está fazendo o mesmo caminho. Qual que é o papel do crente? O papel do crente, sempre que tem... A Bíblia fala, examinai a vossa fé, para ver se vós mesmos já não estão reprovados. Esse reprovado não é nível de salvação direta que está falando. Reprovado na vida cristã. O crente, nascido de novo, fortalecido por Deus, vai perseverar até o fim e vai ter a vida eterna. Vai passar por lutas, por dificuldades. Mas a questão é que de tempos em tempos eu preciso olhar para áreas da minha vida e fazer uma avaliação a elas. Em que ponto que elas estão? Como anda a minha vida financeira? Ela já esteve melhor? Já. Se piorou, piorou por quê? O que aconteceu no meio do caminho para que a minha vida financeira esteja assim? Da mesma maneira, minha vida espiritual teve melhor? Sim. E agora, piorou. Piorou por quê? O que eu deixei de fazer para isso acontecer? Qual perigo eu estou correndo se eu continuar nessa trajetória? Se eu continuar seguindo dessa forma? Então o que acontece? A nossa vida cristã é dinâmica. Nós temos uma promessa de que Deus vai trabalhar na nossa vida e nos conservar no caminho? Sim. Mas quem vive a vida cristã sou eu. Essa promessa é apenas um incentivo, porque a Bíblia está recheada de advertências. Para mim ver como eu ando, para me avaliar com o que eu tenho feito, para me obedecer a palavra, para me permanecer no caminho. Isso é repetitivo na Bíblia. Se não fosse importante, não estaria lá. Então, quando eu vejo uma história como essa, o que está querendo mostrar? Olha, o povo de Deus se corrompe e pode ir parar na lama. Se corrompe feio. Vocês vão ver que essa história aqui é cabeluda. Curiosamente, na história anterior, era um levita que se corrompeu espiritualmente. Agora, nessa história, o personagem central é um levita que se corrompeu moralmente, atrás de favores sexuais, omissões, praticamente mentiras, manipulação, entendeu? E o que o livro quer nos mostrar? Veja, não dá nome. O único nome que vai aparecer nesses capítulos é de Finéias, descendente de Arão. Quando você vê um capítulo bíblico que não tem nomes, o que o escritor bíblico está querendo nos mostrar? Que aquela atitude era comum dentre o povo.
Quando eu não tenho um exemplo, por exemplo, Sansão, é dado o nome. Aqui no caso nós não vamos ter nomes, então sempre que você perceber uma história contada com esses detalhes onde não é dado o nome, normalmente é porque o escritor bíblico inspirado está querendo nos mostrar que aquela situação é mais comum do que se pensa naquela época. Então essa situação que nós vamos ver aqui, muitas das coisas que nós vamos ver, elas eram comuns nessa época e elas trouxeram uma destruição tremenda para o povo, uma consequência terrível. Inclusive com consequências de morte. Inclusive com consequência de Israel ter uma prática igual aos povos pagãos. Não sei se você já percebeu que pode acontecer de muito crente enchendo a cara, usando crack, roubando seu patrão. Muito crente comete crimes e vai preso. Então nunca pense que não pode ficar ruim. Nunca pense que a coisa não pode ficar feia. Outro dia eu vi o testemunho de uma pessoa, o camarada aconteceu a situação, não sei se foi uma briga, ele cometeu um homicídio. Aparentemente, entre aspas, em legítima defesa. Resultado, foi condenado. Estava preso, menos de 1 ano na cadeia, aconteceu uma briga na cadeia, ele matou uma pessoa. Crente. Em menos de 1 ano, 2 homicídios. Em algum ponto houve algo de errado. Em algum ponto a pessoa se permitiu agir em desacordo com a palavra. E veja o que aconteceu. Coisas sérias. E mais ou menos é isso que nós vamos ver nesse capítulo aqui. Amém? Então vamos lá. Juízes 19, versículo 1 diz assim: E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando dos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No princípio, Deus criou homem e mulher. Relacionamento monogâmico. Um homem, uma mulher. Por causa da dureza do coração, nós vemos exemplos de relacionamentos poligâmicos, com várias esposas. A gente vê na vida de Abraão, vemos na vida de Jacó. Esse levita aqui, o que acontece? Ele tinha uma amante oficial. O que era uma concubina? Uma concubina era uma amante oficial. Nós vamos ver até mais à frente que, além dos favores sexuais dela, a gente percebe que ele trata ela num relacionamento, a Bíblia diz, de senhor e serva. Quase como uma propriedade, quase como um objeto. O que acontece? Esses capítulos de Juízes vão nos mostrar mulheres sendo rebaixadas à categoria de objetos. Entendeu? O que acontece aqui é terrível em relação às mulheres. E por que as mulheres? Porque a corda, infelizmente, sempre estoura do lado mais fraco. Numa sociedade onde não tinha pólvora, as mulheres com certeza vão ter um papel secundário, porque tem menos força física. Coloca uma R15 na mão dela para ver se o cara vai abusar. Coloca uma 12 cano cerrado na mão para ver se vai abusar. Lógico, eu estou fazendo uma ilustração, mas para vocês entenderem que na história humana, por causa da corrupção do pecado na raça humana, a corda sempre estoura entre os idosos, entre as mulheres, entre as crianças, entre os homens mais fracos, entre os povos mais fracos. Mas aqui, o escritor está querendo mostrar o que está acontecendo com essa mulher. Veja, ela é uma amante oficial. Esse levita não está em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Vamos seguir. Versículo 2. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando, foi para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses.
O seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para torná-la a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E, vendo o pai da moça, alegrou-se a encontrar-se com ele. E seu sogro, pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias. E comeram, e beberam, e passaram ali a noite. Veja que interessante. O texto só fala que a moça adulterou. Ela adulterou e se mandou para a casa do pai. Pela lei de Israel, o que devia acontecer com essa moça? Ela tinha que ser morta. A pena para adultério em Israel, tanto homem, tanto mulher, era a morte. Ela escapa da morte, indo para a casa do seu pai. O levita espera 4 meses, nós não sabemos por quê. Nós não sabemos se ele estava esperando a coisa esfriar, ou não sabemos se de repente ele a princípio falou, ela foi embora, não sentiu necessidade dos seus favores sexuais. Entendeu? Só que a história conta que ele pega o moço e 2 jumentos, veja, por que 2 jumentos? Porque a ideia era trazê-la de volta. E viaja para a casa do pai dela. Quando ele chega na casa do pai dela, o pai dela recebe ele com sorriso aqui. E trata ele muito bem. Por quê? Porque o pai sabia da pena de morte para os adúlteros. Outro detalhe. No contexto de Israel, você ter uma filha morta ou um filho por causa de adultério era uma desonra para a família. Então, na visão do pai, se o levita aceitasse ela de volta, limpou a barra, estava tudo em ordem. Não tinha mais o que fazer. O que o pai faz? Faz uma festa de 3 dias. E se alegra com o levita. Esse é o quadro aqui. Você não vê a moça ser consultada. Simplesmente o livro de Juízes não fala nada. O que eles conversaram, como conversaram, se ele pediu perdão, se ela pediu perdão. Não tem informação nenhuma. Mostrando que o escritor está querendo focar na situação. Olha, ele tinha uma amante oficial, essa amante traiu, fugiu para a casa do pai, ela estava debaixo de pena de morte, o pai estava preocupado com a reputação da família, e quando viu o levita fez a maior festa, porque vai acabar bem a história. É isso que está acontecendo aqui. Esse é o quadro. Todo mundo usando todo mundo. O levita usou a concubina. A concubina traiu o levita. O pai está usando o levita, para não ter a reputação da família colocada na lama. E o levita está usando novamente o pai da moça e a moça, porque estava atrás dos seus favores sexuais de volta. Esse era o quadro que nós vemos aqui. Todo mundo usando todo mundo. Vocês vão ver que isso é uma marca da história. Lembra muito a geração de hoje, que usa os outros para ver que o mundo é mundo. O problema do mundo não é tecnologia, o problema do mundo é natureza pecaminosa. Esse é o problema do mundo. Essa tese que fala que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, é mentira, não é bíblico. A Bíblia fala que nós já temos em nós mesmos a natureza de Adão, que caiu. A natureza pecaminosa passa de pai para filho. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, para resolver essa natureza pecaminosa, só a morte. Porque quando nós nascemos de novo, é como se nós recebemos uma vacina. Entendeu? Para a nossa carnalidade. Mas isso daí é como se fosse um remédio para todas as nossas doenças. Mas a natureza pecaminosa está lá, ela fica latente. Entendeu? Então essa história de todo mundo usar todo mundo, ela é antiga. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 5. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir,
Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda essa noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o seu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar a noite. E madrugando ao quinto dia, pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Juntos comeram. Vou fazer uma pausa aqui, olha que interessante. A gente percebe aqui aquela mentalidade que só quer viver festa. Eles estavam numa festa aqui há 5 para 6 dias. Eu pergunto, alguém faz festa por tanto tempo? Alguém consegue manter? Veja, é o que quer se vender hoje no mundo. Querem transformar, se vender a ideia do mundo de uma festa eterna. Isso não existe, isso é mentira, isso é ilusão maligna, satânica. Para vocês terem uma ideia de onde vem essa ilusão, capítulo 4 de Gênesis fala que o primeiro bígamo da história, que foi Lameque, teve 3 filhos. Um deles criava animais, provavelmente era o homem que fazia churrasco, assava carne. O outro fazia instrumentos de música, era vaneirão, música, eles não sabem o que é vaneirão, e churrasco. E o outro fazia instrumentos de corte, armas. Gênesis 4. Quarta ou quinta geração após Adão. Descendentes de Caim. Esse modelo já se instalou no mundo. E vem se arrastando até hoje. Qual é o problema de hoje? Como hoje nós vivemos o auge do materialismo, o que o materialismo ensina? Morreu, acabou. Você está aqui nessa terra de maneira passageira. Então qual é o seu papel? É tirar o maior proveito da sua única vida aqui. Viver o máximo, todas as emoções, todos os prazeres e tudo que você puder. E isso é o que o materialismo traz. Essa visão é antiga. Desde os primórdios. O único detalhe é que hoje ela é muito mais divulgada, muito mais incentivada. Mas é a mesma natureza. É o quadro que nós vemos aqui. Fica aí, vamos aproveitar da nossa companhia. Vamos comer, vamos beber vinho. Vamos aproveitar. Todo mundo aproveitando e abusando de todo mundo. Esse é o quadro aqui. E aí a narrativa continua. Versículo 9. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse ao seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Novamente insistiu para ficar. Versículo 10. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. E chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja que interessante. Aqui eu vou emitir uma opinião pessoal minha. Aqui o levita cometeu um erro grave. Não se viaja de tarde para de noite. Porque se acontecer algum problema, você é pego no meio da viagem com a noite sobre você. E todo mundo sabe que à noite os gatos são pardos, são pretos. Não sei se tem esse ditado lá. À noite os gatos são pardos. Veja, aqui uma sabedoria prática. Eu vou fazer uma viagem. Não era uma viagem tão longa. Mas eles não estavam viajando de carro. Eles estavam viajando de jumento, que é muito mais lento.
Eles tinham aqui uma viagem aproximadamente de 40 a 60 quilômetros. Por um terreno ruim. Por regiões, não era uma rodovia como nós temos hoje. Então, uma coisa que eu creio que nós podemos tirar de um ensino desse texto. Gente, vai viajar? 5 horas da manhã, toca o despertador, deixa o carro carregadinho, tudo em ordem, toma café, descansou, carro abastecido, tudo pronto. Entra na viatura e vai embora. Por mais longa que seja a viagem, quando for meio-dia, você está no seu destino. Se o carro quebrar, você tem o dia todo para resolver o problema. Para buscar auxílio, para ver o que vai acontecer. Imagina você com sua família, às 10 horas da noite, numa rodovia brasileira. Imagina a encrenca. Então aqui eu acho que isso aqui foi um erro prático do levita, que nós podemos tirar do texto. Analisar a atitude dele e fazer uma conclusão lógica. Entendeu? Então eu acho aqui que o levita errou. Aí na viagem dele, ele chega em Jebus. Jebus é a antiga Jerusalém. Nessa época, ainda não era uma cidade de Israel. Os jebuseus, que eram povos gentios, habitavam em Jerusalém. O que acontece por causa dessa informação? Versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a essa cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos a Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos e chegamos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Olha que interessante. O levita fala o seguinte: olha, aqui só tem gentio, só tem pagão. Não vamos dormir nessa cidade. Vamos tentar chegar em Gibeá e Ramá. E eles chegam juntamente com o pôr do sol em Gibeá, no limite do limite. Entendeu? Veja, não tinha luz elétrica, não tinha farol de carro, não tinha lanterna. Para vocês terem uma ideia, aquele versículo que nós lemos no Salmo, luz para os meus pés e a tua palavra, aquilo que era? Era um tipo de lamparina que se usava encaixada próximo aos pés para iluminar o caminho. Não tinha lanterna, lembrei agora. Entendeu? A iluminação é difícil, mas na pinta ele chega em Gibeá. Veja, o raciocínio do levita: é melhor dormir em família do que dormir numa terra de estranhos. Até aqui, até que ele está certo. Mas veja, o fato dele chegar na cidade junto com o pôr do sol mostra que o planejamento foi todo errado. E nós vemos na Bíblia um monte de histórias boas, bem-sucedidas, onde o planejamento fez toda a diferença. É só você ver as histórias bíblicas. A turma que planejou bem, se deu bem. Quem planejou mal, se deu mal. Deus nos deu cérebro, Deus nos deu bom senso, Deus nos deu lógica. É para nós usarmos da melhor maneira possível em tudo. Amém? Tomar um golinho d'água. Versículo 15. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, para ali passarem a noite. Gente, presta atenção. Hospitalidade era uma obrigação nas tribos de Israel. Aqui surge o primeiro sinal de que algo está errado. Ninguém da cidade de Gibeá recolhe o levita e o moço. Gente, pela tradição judaica,
eles tinham que brigar entre eles para receber o levita. A hospitalidade era uma marca das primeiras na cultura judaica. Aqui mostra que havia algo de muito errado com a cidade de Gibeá. Aqui um pequeno ensino que nós vamos continuar. Veja, existem várias circunstâncias na nossa vida em que a gente bate o olho na situação e a gente faz. Isso aí não tá bom. Gente, preste atenção nisso. A gente chama de pulga atrás da orelha. Determinadas situações estão na cara. A situação está escancarada. O levita chegou na cidade, tinham que receber ele como hóspede e ninguém recebeu. Sentou na praça da cidade. Sabe quando você vai entrar num bairro perigoso à noite? E você bate o olho e fala, eu não vou entrar aí porque vão me assaltar. Mais ou menos é o que aconteceu aqui. Por que você não entra num bairro perigoso à noite podendo evitar? Porque você sabe que tem alguma coisa errada com aquele bairro que é perigoso. Quando o levita não encontra pouso na casa de ninguém, já é o primeiro sinal que algo está muito errado. Aqui já deveria começar a ligar um alarme. Preste atenção, gente, leve esse ensino para a sua vida. Preste atenção, não seja bobo. Seja maduro, prudente como a serpente. Quando a serpente vê o perigo que ela faz, pica a mula. Ó, tirando jararaca, nenhuma fica para ver. Tudo se manda. E Jesus usa o exemplo da serpente. Fala, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem muito crente que sofre, porque a coisa errada está escancarada. E ele dá uma, desculpe o peso da palavra, de bobão. E a esposa dá uma de bobona. Tá vendo o mal. Tá vendo que a coisa pode dar errada. E tá ali pagando para ver. Gente, em todas as áreas. Não seja bobo, seja maduro, seja esperto. E olha como já era um indício de que algo tinha errado com a cidade de Gibeá. Olha o próximo versículo que vai falar. Versículo 16. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo. E era esse homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se, pois, os olhos, viu a esse viajante na praça da cidade. E disse o ancião, para onde vais e de onde vês? E ele lhe disse, viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com teus servos. Que coisa nenhuma há falta. Vamos fazer uma pausa aqui. O velho pergunta, para onde você está indo? Aí ele esclarece. E olha o esclarecimento do levita. Ele fala, olha, nós temos palha para os animais, nós temos pão, nós temos vinho, eu não preciso de nada. Ó, eu estou bem aqui na praça. É o que o levita quer falar. Quando o velho pergunta, o que você está fazendo aí? Ah, não, eu estou viajando lá para a cidade, mas estou tranquilo aqui, não. Tem comida para os animais, tem pão, tem vinho, tem um abrigo, está tudo bem. É isso que o levita falou. Agora, olha como tem algo de errado. Versículo 20. Então disse o ancião, paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fica a meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou a sua casa, e deu pasto aos jumentos. E lavando-se os pés, comeram e beberam. Olha a palavra do velho. Falou, tudo que te faltar eu vou pagar. O que estava faltando para o levita? Nada. Mas ele vem com a seguinte frase, tão somente não passes a noite na praça. Eu lembro uma vez, que eu não lembro se foi minha moto ou foi meu carro, que quebrou.
Normalmente carro de pobre tem esse dom de quebrar nos lugares errados. E eu lembro que eu consegui acomodar o carro, estava relativamente seguro. Eu acho que foi a moto. Só que de repente apareceu um irmão do nada. E começou a falar comigo, que ele falou, foi a moto, você não quer deixar na minha casa? Eu falei, por quê? Ele falou, olha, eu sou zelador de um condomínio fechado aqui. Eu empurro a sua moto, foi a moto, eu empurro a sua moto para dentro do condomínio e a moto dorme guardada lá. Aqui é bom, mas não é tão bom quanto lá. Isso foi no meu primeiro ano de convertido, há 22 anos atrás. Lá perto do Parque Tanguá, por ali. Na hora eu percebi Deus usando aquele homem. Falei, tá bom, você consegue me empurrar até lá? Consigo. Ele falou, sobe na moto que eu te empurro. Ligou a moto, botou o pé na minha pedaleira e veio empurrando. Entendeu? Resultado, a moto dormiu fechadinha no condomínio fechado. No dia seguinte, um amigo meu comigo, fomos lá buscar, arrumamos a moto, ficou tudo em ordem. Mas o que eu estou querendo dizer? A sensibilidade na hora de perceber que aquele homem, quem enviou foi Deus. Qual o motivo? Me ajudar, me abençoar. A moto, no primeiro momento, estava bem abrigada. Mas surgiu um abrigo melhor, sem custo nenhum, de uma pessoa crente oferecendo. Eu fui lá e guardei a moto. Entendeu? O que acontece? Havia algo muito errado. O velho não era de Gibeá, ele era da tribo de Efraim. E ele de maneira nenhuma quis deixar o levita dormir na praça. Tão somente não durma na praça. Gente, isso aqui é um aviso para nós. Tem tanto crente que sofre por situações erradas que podiam ser evitadas. Vem o dano, vem às vezes um assalto, vem um roubo. Por exemplo, vocês perceberam que aqui na igreja nós tomamos cuidado com o portão. Por quê? Porque nós conhecemos o caso, não é um, não é dois. Criança atropelada no portão da igreja. Não adianta chorar depois. Gente, eu não sou incrédulo, eu creio no poder de Deus, mas deixa eu falar para vocês, a regra é não ressuscitar. A regra é morrer e enterrar. O milagre é exceção. Vai querer contar com o milagre? Sendo que é só fechar o portão, entendeu? Tá na cara, é uma avenida, passa ônibus, passa carro. Criança não tem nada na cabeça. Se acontecer uma desgraça, como é que nós vamos lidar com isso? Portão fechado. Criança não passa para fora. É responsabilidade sua e responsabilidade minha. Não deixar a criança passar para fora. Viu? Traz para dentro. Ele vai chorar. Antes chorar ele do que a mãe. Entendeu? Qualquer coisa, se o irmão encrencar, joga bronca nas minhas costas, que eu resolvo. Entendeu? Mas traz para dentro. Pega pela mão e puxa. Não precisa quebrar o braço, né, Julião? Mas traz para dentro. Que o Júlio é forte, né? Entenderam? Não pode dar mole, situações acontecem, tá na cara que vai dar problema. Tá na cara. E olha o que a narrativa bíblica fala. Perdi a passagem. Tá, vamos lá, versículo 22. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Veja, entendam, estavam fazendo uma festa, eram hospitaleiros. De repente, alguns homens de Gibeá cercam a casa e pedem para trazer o levita para fora. Para quê? Para ter relação sexual com o levita. Para que o conheçamos. Aqui conhecer é relação sexual. Igual ao que os homens de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos, lá em Gênesis.
Olha aqui que o livro está nos mostrando. O povo de Deus, eleito por Deus no Antigo Testamento, tendo um comportamento igual à cidade que foi destruída com fogo. Povo de Deus. Agora trazendo para os nossos dias, carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja. É esse o povo que está aqui. Percebe? Lógico, eu não vou questionar aqui se era nascido de novo ou não, aí é outra conversa. Mas tecnicamente são povo de Deus. Pedindo para trazer para fora, para estuprarem, a palavra certa é para currarem, essa é a palavra certa do português, mas o estupro, entendeu? Para violarem o homem. Abominação. Aí olha o que o velho efraimita fala, versículo 23. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Primeiro, o velho não era apenas sábio, o velho era corajoso. Porque eles podiam pegar uma adaga, uma faca, enfiar na barriga dele e matou o velho, invadir a casa. O velho foi corajoso, não se omitiu. Gente, entenda, para o mal prevalecer, basta os bons ficarem calados. Lógico, você não vai ser trouxa, tem a hora de falar e tem a hora de ficar quieto. Mas o que eu estou querendo dizer é omissão. Vão haver momentos que você vai ter que abrir sua boca. E esse abrir a boca vai ser contrário ao que as pessoas querem fazer. Mas aí entra Deus para guardar a sua vida. Logo você não vai ser o bobão, né? Tem que ser esperto. Entendeu? Eu já me vi em situação, que hoje talvez agiria diferente, em que eu fui resolver um problema para uma ovelha, e quando eu fui ver, eu estava no terreno dos 2 piores traficantes da vila. Os 2 mais matadores, Júlio. Aí estava lá o irmão Maurício. Só que eu tive graça da parte de Deus. Tem que saber chegar. Eu não sabia também, mas boa educação abre portas. Resultado da história. Ele chegou e falou, o negócio é o seguinte, a gente ia passar fogo no cara. Mas como tu é sangue bom, falou assim, fica tranquilo, nós não vamos fazer nada, mas só resolve a situação pra gente. Eu falei, não, tranquilo, ó, nem perde tempo com isso, vocês são uns caras legais, não sei o quê. Eu já fiz amizade com os caras, entendeu? Mas você tem que saber chegar. Mas olha a situação. E se o cara puxa o cano, enfia na minha cara e fala, ô Bíblia, o que você quer aqui? E peque. Tem gente que atira só para ver o tombo. Ainda fazia uma aposta, dou 50 que vai cair para a esquerda. Não, dou 50 que vai cair para a direita. É assim. Entendeu? Então esse velho foi corajoso. Por quê? Porque havia a honra de proteger o visitante. Aí olha o que acontece, isso aqui choca muita gente, tá? Versículo 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vou-las tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a esse homem não façais essa loucura. Gente, o que eu aprendo aqui? Dentro da tradição, dá para compreender o que o homem fez. Mas não é o ponto aqui. O ponto aqui é o seguinte, nessa época em Israel, as mulheres eram tratadas que nem lixo. Eram tratadas como segundo plano. Para vocês terem uma ideia, na época de Jesus, que é 1000 anos depois daqui, os fariseus ainda oravam, Senhor, graças te dou, porque eu não nasci gentio, pagão, e não nasci mulher. Chegou a se questionar se mulheres tinham alma. Para vocês terem uma ideia, a primeira religião grande que obrigou a ensinar as mulheres como homem, igual aos homens, foi o cristianismo. Foi a primeira. Até o cristianismo, as mulheres, tirando as prostitutas cultuais, as mulheres eram secundárias. É essa cultura aqui, só que veja,
Na lei de Moisés havia uma série de leis para proteger as mulheres. A gente percebe que a corrupção moral do povo estava avançada aqui. E as mulheres eram tratadas como lixo. O velho falou numa intenção de livrar a cara por causa do hábito. Mas o que o escritor de Juízes quer nos mostrar é que as mulheres não tinham valor. A corrupção moral em Israel era tal que as mulheres ficaram pior ainda. Entendeu? Uma situação que já não era tão favorável, porque quem tinha força de trabalho maior eram os homens, com a corrupção moral, piorou. É o quadro aqui. E aí o que acontece? Versículo 25. O interessante que eu tenho que entender é o seguinte: o velho coloca até a filha dele no meio, mostrando aqui, o escritor quer preservar o caráter do velho, diferenciando ele dos outros. Mas a narrativa quer nos mostrar, e o que vai acontecer, que as mulheres eram secundárias, para lá de desprezada. Entendeu? E aí vai assim, versículo 25. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Olha que interessante. O levita pega a concubina e põe ela para fora. A filha do velho não é colocada para fora, não sabemos por quê. Aí o que acontece? Um estupro coletivo. Gente, falar para vocês, se você digitar no Google estupro coletivo, você vai ficar assustado. Até os dias de hoje acontece e bastante. Mais do que vocês pensam. O mundo não é um conto de fadas. Você que tem filha, você que tem meninos, meninos podem ser abusados e meninas também. Lógico, normalmente o alvo maior são as mulheres. Mas cuidado, gente, o mundo não é um conto de fadas. Meus filhos nunca dormiram na casa de ninguém que nós não tivéssemos plena certeza que a pessoa ia cuidar deles. Nem passava perto. Podia ser parente, podia ser o presidente da república. Não estou nem aí. Não vai dormir. Não vai dormir porque eu sei o tamanho do dano que um abuso sexual causa na sexualidade de uma criança. Entendeu? Sem contar aqui os desdobramentos espirituais disso. Entendeu? São sérios. Entende? Então, assim, cuidado. Muito cuidado. Estupros coletivos são mais comuns do que a gente pensa. Eu já lidei com gente da igreja que a pessoa foi prestar serviço numa casa e a moça foi forçada, entendeu? E inclusive engravidou. Isso marca pro resto da vida. Não vou falar mais os desdobramentos que não cabe aqui, nem é bom, entendeu? Mas coisa séria. Como pastor, a gente trata com histórias cabeludas. A vida real é séria, é pesada. A gente não conta metade aqui. Coisa pesada, coisa que você fica de boca. O diabo fica de boca aberta. O quê? Isso aí foi pior que eu. Tem a atitude dos homens que pior que o diabo. E aí a narrativa continua. Versículo 26. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Vamos fazer uma pausa aqui. Depois eu vou ler essa passagem. Gente, tratou igual lixo a mulher. Só faltou ele chegar. Levanta aí, mulher, vamos embora.
Não se sabe se ela morreu do estupro coletivo ou se ela morreu de omissão de socorro. O que ele tinha que ter feito aqui? Tinha que ter cuidado dela. Não se sabe até se ele não executou um tipo de vingança sobre ela. A Bíblia não deixa claro, mas só as 13. Mas nós podemos julgar a atitude dele. Por que não deu socorro? O que ele fez? Coloca ela no jumento, provavelmente viva, e ao que parece da narrativa, ela morre no caminho. Quando ele chega na sua tribo, versículo 29 diz: chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai. Olha que interessante, gente. Ele esquarteja a mulher. Isso foi uma outra atitude aterradora. O que esse homem quis fazer partindo a mulher em 12 pedaços? Bastava ele mandar mensageiros. Veja, tem que entender cultura judaica. Cultura judaica zelava pelo corpo. Quando alguém morria, o corpo é importante. Gente, falar uma coisa para vocês. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Rômulo Monteiro falando. Uma pessoa pode cremar? Pode. Não existe nada contra. Mas eu tenho que lembrar, antes de pensar em qualquer coisa, que na cultura judaico-cristã a gente tem zelo pelo corpo. O corpo representa algo. O respeito pelo funeral representa algo. A integridade do corpo representa algo. Nós somos judaico-cristãos. Esse homem contrariou tudo da coisa. Gente, na cultura judaica, para vocês terem uma ideia, em Israel eles têm dificuldade de fazer escavação arqueológica. Porque os judeus ortodoxos vão lá e quebram tudo para não mexer no túmulo. Eles têm dificuldade de fazer exumação. Exumação é tirar um corpo do jazigo. Entendeu? Eles têm dificuldade de fazer isso por causa do zelo pelo corpo. O que esse levita faz? Conhecedor da lei, esquarteja a moça. O que ele fez aqui? Tinha um jornal em São Paulo, Notícias Populares. Você torcia o jornal e escorria sangue. Mais ou menos o que ele quis fazer aqui, sensacionalismo. E aí o povo viu aquilo, ficou horrorizado. O que acontece? Vamos seguir que ainda temos mais alguns versículos. Então, todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. 400.000 homens, de pé, que tiravam a espada. Olha que interessante. Quando Sansão era juiz, o povo se levantou para ir contra os filisteus? Não. Foi contra Sansão. Aqui eles levantam um mega exército. 400.000 homens. Para quê? Para derrotar o inimigo? Não. Para fazer guerra civil. Mostrando em que ponto estava. Essas comparações são importantes. Aplicando esforço em algo que Deus nunca ordenou. Você viu alguma ordem de Deus? Vai lá e destrói todo mundo? Você viu alguma ordem de Deus? Vai lá e vinga contra a tribo de Benjamim? Não, até aqui você está vendo atitudes dos homens. Agindo conforme o seu bel prazer. E olha o que o versículo 3 vai falar. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse:
Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. E intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Daqui a vossa palavra e conselho. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. O levita mente. Como pastor, ele omitiu, veja. Ele não falou que foi ele que colocou a mulher para fora. E ele falou que os benjamitas quiseram matá-lo. E ele falou também que toda a cidade de Gibeá quis matar ele. 3 mentiras. Você percebe que o levita é manipulador e ele está escondendo sua meia-culpa. Veja, se ele fica trancado em casa, eles tentam resistir, acontece alguma coisa de errado, seria diferente. Ele foi lá e foi na situação mais fácil, jogou a mulher para fora, que nem um lixo. E essa omissão dele, ele não contou, ó, eu coloquei para fora, estava enchendo a cara de vinho. A Bíblia não fala que eles estavam se alegrando? Está se alegrando o quê? De contar piada? Estava enchendo a lata. Bebendo. A gíria. Bebendo. Entendeu? Só que ele omitiu, sem vergonha. Toda a cidade disse que queria matar, todos queriam matar, e foram atrás e pegaram a mulher. Olha que interessante. Aí a narrativa continua. Versículo 8. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhuma de nós voltará à sua casa. Porém isso é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte, e de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1000 e 1000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que se tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Olha que interessante, eles não consultaram a Deus. Se era para fazer guerra, o que eles tinham que fazer? Iremos nós à guerra contra Gibeá? O Urim e o Tumim ia responder sim ou não. Não consultaram a Deus. Aí o que eles fazem? Eles pegam 10% dos homens para ir atrás de mantimento. 400 mil pessoas é muita gente, precisa sustentar. E eles vão para cima de Gibeá. Gente, tudo errado. Agindo de forma maluca, impensada, sem prudência. Você não vê Deus orientando nada disso. Isso vai explicar o que vai acontecer dentro desse capítulo 20 e 21. Mostrando que nessa história, todo mundo estava errado. Versículo 12. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26 mil homens, que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, primeira coisa que eu quero explicar, o termo filhos de Belial. Belial é o nome de um demônio. Isso aqui quer dizer o seguinte, filho do diabo. O que eu quero ensinar para vocês? A Bíblia não se preocupa muito com o nome de demônios. Demônio é demônio.
Hoje em dia, nas igrejas, se preocupa demais com o nome de demônio. Demônio é para você fazer o seguinte: sai agora em nome de Jesus. Acabou. O que acontece? Hoje em dia nas igrejas fazem entrevista com o vampiro. Como é que é teu nome? Meu nome é Beelzebub. Sabe? Gente, demônios mentem. Fala o nome que quiser. Eu sou Lúcifer. Sabe? Os caras fazem assim. Gente, sabemos o nome de alguns demônios da Bíblia. Você vê. Só que esses nomes estão ligados a divindades. Eu não entra nessa viagem de saber nome de demônio. Demônio é para ser expulso em nome de Jesus. Manifestou, sai. Não manifestou, ensina a palavra que a pessoa vai ser liberta pela palavra, fazendo certo, nascendo de novo. Acabou. Essa prática de entrevista com o vampiro, saber nome de demônio, tem que saber. A única citação da Bíblia que tinha que saber o nome de demônio, Jesus estava nos mostrando que uma pessoa poderia possuir mais de um demônio. A didática de Jesus é essa, ele queria mostrar que como os demônios estão no reino espiritual, o espaço físico da pessoa não importa. Aí Jesus nos ensina, como é o teu nome? Aí fala, legião, porque somos muitos só. Didática. Só. Você não vê Jesus fazendo entrevista com o vampiro. O que você está fazendo aí? Quero destruir Israel. Não tinha isso. Então essa questão filhos de Belial é simples. Quem eram? Filhos do diabo. Acabou. Tranquilo, mais nada. Manifestou demônio, manda calar a boca, não deixa falar. Não, eu não deixo o demônio falar. Eu não, né? Jesus Cristo na minha vida. Não deixo abrir a boca. E vai ficar quietinho, não vai atrapalhar o culto. Entendeu? E o culto é para Deus, não é para demônio. O demônio foi feito para ser expulso. Ponto final. Eu preciso saber a mentira das religiões. Eu preciso saber a mentira do engano e o que a Bíblia fala daquele assunto. E precisa ensinar a palavra correta. Mas isso é outra história que nós vamos ver junto. Vamos seguir na nossa narrativa. É que aí já entra outra área bem legal de falar, né? Aí vamos lá. Versículo 16. Não, já li o 16. 17. E contaram-se dos homens de Israel, aforos de Benjamim, 400.000 homens que tiravam a espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Até aqui. Nós vamos parar aqui a palavra. É a primeira vez na narrativa que Deus é consultado. E Deus responde, Judá vai subir primeiro. Lembra que eu falei? O livro de Juízes começa com Judá sendo separado para abrir as conquistas. Quando eles consultam a Deus, qual tribo iria iniciar? Deus fala, a tribo de Judá, que era uma das tribos principais. No domingo nós vamos ver o que Deus está querendo produzir, escolhendo Judá naquela campanha militar. Mas o que eu vejo aqui, depois de toda essa bagunça? O afastamento de Deus era tal, que somente aqui eles vão consultar Deus. Gente, essa história é macabra. Somente a Bíblia, para ter uma história tão macabra, a Bíblia não tem preocupação de esconder coisa debaixo do tapete. A Bíblia tem toda a espécie de homens. O que Deus está querendo nos mostrar? Os homens são pecadores, naturalmente desobedientes a Deus, naturalmente condenados, mas a graça de Deus tem que vir, efetuar um milagre e a pessoa ser salva. O homem sem Deus, é isso aqui. A diferença, todos pecaram. Existem alguns muito ruins e alguns menos ruins. Mas todos estão, Romanos fala, todos pecaram. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é irado contra o pecado. Se perguntar, você foi salvo do quê? Eu fui salvo da ira de Deus. Essa é a primeira resposta que você tem que ter. Para com esse papo furado. Eu sou filho, Deus. Tudo isso é verdade, mas o jeito que a turma fala aí, parece que a salvação é um parque de diversões. Já pensou você passar a eternidade no inferno, no lago de fogo, apartado de Deus? Em tormentos? Pelos séculos dos séculos? Amém? Sorte que ninguém falou amém, né? Amor. Entendeu? Sabe, gente? Está mostrando a realidade que nós vivemos até hoje. Um mundo violento, um mundo cruel, um mundo onde um abusa do outro. Um mundo onde ninguém para pensar em nada. Essa história está cheia de ensinamentos. Prudência, ensinamentos práticos de vida, mostrando as consequências do adultério, as consequências da bigamia. Entendeu? É um homem, uma mulher. Mostrando as consequências de uma pessoa que só busca o prazer, o sogro do levita, fazendo festa quase uma semana. Aí o levita chega na casa do homem em Gibeá, estão fazendo festa, enchendo a cara. Gente, ilusão, a vida não é só festa. Na verdade, a maior parte da sua vida você vai passar trabalhando. 8 horas do seu dia, você está trabalhando. 8 horas, você está dormindo. Só que para ir trabalhar, você gasta mais 2 ou 3 horas. Qual foi o que Deus falou no Éden? Do suor do teu rosto comerás. O trabalho foi Deus que inventou. Mas a maldição advinda da queda foi cair com esforço. Agora é lógico, eu sou crente, Deus dá o refrigério, nós temos descanso semanal. Deus fala que quando Ele abençoa alguém, a pessoa vai ter festa, vai ter comida boa, tem esses momentos de refrigério. Mas o problema é uma geração que só quer viver festa. O problema é uma geração que só quer ter prazer prazer sexual. Veja, ó, o levita queria prazer sexual. Os homens de Benjamim queriam prazer sexual. Sabe? Todo mundo querendo usar todo mundo. É a verdade que está aqui. É isso que nós aprendemos. Até hoje, o mundo. Todo mundo quer usar todo mundo. Entendeu? Por exemplo, algumas igrejas que se deixam corromper. Nos cargos da igreja só tem rico. Pequenas igrejas, grandes negócios. Por que não bota pobre na tesouraria? É uma boa pergunta. Né? Já perceberam que tem lugar que vai alguém importante, senta logo nas primeiras fileiras? Por quê? Entendeu? Porque é todo mundo querendo usar todo mundo. Nós temos que lembrar que na igreja, infelizmente, tem gente não salva. E quem não é salvo é o urubu. Vocês sabem o que é urubu? Aquela ave, aquele pássaro, urubu. Isso. É. Urubu tingido de loiro, fica parecendo uma pombinha. Quem não é nascido de novo. É bode, você sabe o que é bode? Bode. Transformado em ovelha, fica enroladinho o cabelo, é assim. Precisam aprender os animais, o nome dos animais é diferente. Entendeu? Mas é a situação que nós vemos aqui. Gente, o que a gente aprende aqui? Prudência em todas as coisas, sabedoria. O que eu tiro aqui? Gente, vida prática. Já começa a colocar regra na sua vida. Vou viajar, eu só viajo cedo. Entendeu? Cheguei num lugar esquisito, eu pulo fora. Cheguei perto que o povo parece estranho, eu saio da frente. Entendeu? Não fica dando moleza. Tem um ditado aqui no Brasil, não se amarra cachorro com linguiça. O cachorro vai comer a linguiça e vai fugir. Entendeu? Às vezes o crente é bobo. Expõe a ele, expõe a sua família. É que nem aqui na igreja, eu aprendi uma coisa com um pastor Wilson. A nossa igreja é pequena, mas um dia ela pode ser grande. Normalmente o jovenzinho vem falar com o pastor, eu estou orando por aquela menina. Aí, como diz o Grancolado, a menina com aquele cabelão, assim, né? Lógico que o cara está só olhando.
Esse pastor fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos orar e jejuar por 1 ano, daqui a 1 ano você volta a conversar comigo. Ninguém voltava. Entendeu? É lógico, pô. As pessoas vão através dos olhos, através do impulso, através das coisas, normal, natureza humana. O que não é normal é você ser bobo. O que não é normal é você ter o Espírito Santo dentro de você e você agir de maneira simples. O livro de Provérbios fala, ó, existe o símplice de entendimento. O que é o símplice de entendimento? É aquele cara que não vê mal em nada. Tá tudo muito bem. Por exemplo, você chega numa igreja, de repente um irmão que você nem conhece começa a conversar com a sua esposa. Qual é que é do cara? Aqui não. Eu, por exemplo, já tive reunião que quando eu vi coisa errada, colei do lado. E todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, o que o Maurício está fazendo? Aí a turma foi embora e me perguntaram o que você fez. Eu falei, gente, acorda, o cara tava querendo cantar a menina. Cantar é... Viu, Davison? Cantar é... Entendeu? Vocês não viram? Tinha que ir lá ficar do lado. Ou vai dizer que no meio do povo de Deus não tem lobo? Gente, crente não é bobo. Se fosse bobo, não era crente. Entendeu? Você tem o Espírito do Senhor na sua vida. Seja sábio. Você não precisa ser maquiavélico, aquele cara que vê mal em tudo, mas não seja bobo. Amém? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando essa sabedoria que aprendemos essa noite, que nós tenhamos bom senso, que tenhamos equilíbrio, que tenhamos sabedoria, que possamos estar vendo o mal, que possamos estar vendo atitudes que lá no futuro podem trazer situações erradas. Senhor, que o teu Espírito Santo, que nos capacita a toda boa obra, venha nos dar sabedoria, venha nos dar olhos para ver, que nós possamos estar vivendo o cristianismo simples, mas que possamos estar andando com toda prudência, com toda sabedoria e com todo discernimento. Senhor, oramos conforme o teu Filho nos ensina, que venha o teu reino e que o Senhor venha nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou pedir uma ajudazinha.